Pode ser mentira ou verdade, mas o fato é que são relatos sobrenaturais. O relato a seguir foi enviado por um leitor do blog nerdmaldito.com. Prestem bem atenção neste relato. Meu nome é André. Era mais ou menos no ano de 2006, quando eu era viciado em Counter-Strike, um famoso jogo de computador, e jogava todo dia. Eu estudava de manhã na época e por isso começava a jogar à tarde e muitas vezes entrava na madrugada jogando. Nesse tempo eu conheci muita gente, alguns se tornaram bons amigos e conversávamos muito no MSN. E foi uma das noites no CS que um jogador novo entrou. Ele não falava nada, mas jogava muito bem. O nick dele era LightBell3. Mas todo mundo o chamava de Light, porque é mais fácil. Os dias foram passando e todo dia o mesmo cara entrava. Todos no servidor conversavam, mas ele ficava calado. Não fazia piadinhas, não xingava ninguém e nem puxava assunto. Ele só respondia quando perguntavam algo e via texto. Ele nunca dizia nada no microfone. Um dia, todo mundo foi saindo do servidor, até ficar só eu e o Light. E como eu não queria mais jogar, peguei o MSN dele para conversar. Ele não era muito diferente no MSN e falava muito pouco também. As semanas foram passando e aos poucos eu começava a conversar cada vez mais com ele e logo comecei a considerá-lo um bom amigo. Ele falava mais comigo do que com os outros. No CS, ele continuava calado, mas no MSN conversava comigo, embora eu sempre tivesse que tomar a iniciativa. Certa vez, um outro jogador que todo mundo conhecia, o Carlson X17, começou a xingar o Light, dizendo que ele usava cheat, e Light ignorou. O Carlson ficou puto com ele, e o Light não dizia nada, só o matava várias vezes seguidas, até que uma hora o Carlson teve que sair e se despediu do pessoal, e nessa hora o Light mandou a mensagem: "Você já está morto." O Carlson xingou muito o Light antes de sair, mas não deu em nada. Depois de alguns dias, o pessoal notou que Carlson parou de entrar no jogo e também não aparecia no MSN mais. E logo começaram a brincar, dizendo que o Light o tinha matado de verdade. Era uma brincadeira que todos riam, mas o Light continuava sem falar nada. Quando eu comentava com ele no MSN sobre o Carlson ter sumido, ele não levava o assunto adiante. Até que mais ou menos um mês e meio depois, o Carlson entrou no servidor. Todo mundo começou a brincar, falando que ele voltou dos mortos. Mas o mais estranho é que ele não disse nada, apenas começou a jogar calado. Nem no chat de texto ele falava mais. No MSN ele ficava online, mas não respondia as perguntas e todo mundo começou a estranhar. Uma semana depois, durante uma partida de madrugada, ele finalmente falou. Enquanto todos jogavam, ele disse pelo microfone o seguinte: "Eu só queria me desculpar pelo que eu falei naquele dia, Light." E tudo ficou mais estranho quando ele sumiu de novo. Não se conectou mais no jogo e nem no MSN. De vez em quando conversávamos sobre ele e alguém perguntava algo pro Light, mas ele só respondia "não sei" ou algo do tipo. 3 meses depois disso, o Light me falou uma coisa que me deixou muito feliz. Sua mãe tinha recebido uma proposta de emprego e em 2 meses ele iria se mudar para a minha cidade, São José do Rio Preto. No começo, a mãe dele ainda não sabia para que lugar da cidade iriam se mudar, mas quando eu estava próximo de vir, ele me disse o nome do lugar. Era na Vila Imperial, que fica a apenas 3 quarteirões de onde eu moro. Quando ele se mudou, eu marquei de ir visitá-lo no final da semana seguinte. Ele chegou em uma quinta-feira aqui e no sábado à tarde fui até a casa dele. Chegando lá, toquei o interfone e esperei um pouco. Então ouvi o som de tirar o gancho, mas ninguém disse nada. Então eu falei "Light?" e ouvi a voz dele pela primeira vez, dizendo "Pode subir." O portão se abriu e eu subi. Era o 6º andar. Quando o elevador se abriu, eu fui andando, olhando o número das portas, até perceber que a dele era a que ficava no final do corredor. Ao chegar, percebi que a porta estava aberta, apenas encostada. Provavelmente ele deixou assim para quando eu chegasse, mas mesmo assim bati na porta. Esperei um pouco e ouvi uma voz dizer: "Entra, André." Eu empurrei a porta que dava na sala e achei muito estranho o fato dela estar completamente vazia.
Eu sabia que estavam de mudanças, mas o normal era ter um monte de móveis bagunçados e não uma sala completamente vazia. Eu entrei na sala e chamei Light, mas não veio ninguém. Fiquei um pouco nervoso com isso, pois não queria ir vasculhar a casa dele, e chamei mais umas 3 vezes até resolver esperar, e após 1 ou 2 minutos chamei de novo mais algumas vezes e entrei para os fundos do lugar. Achei estranho quando olhei o primeiro quarto e não tinha móvel algum também, assim como a cozinha e o outro cômodo. Eu já estava ficando nervoso nessa hora e não estava gostando da brincadeira. Quando cheguei no último quarto, ele estava com a porta fechada e eu abri e me assustei quando vi um garoto de costas para a parede. Mas logo perguntei, Light? E ele falou a coisa mais sinistra que já ouvi na minha vida, que foi, Light é o nome que vocês me chamam na internet, mas aqui eu prefiro que você me chame pelo nome que todos me chamam, que é Satanás. Eu quase gritei quando ele falou isso, foi muito sinistro, e então vi ele começar a se virar para a minha direção, mas não cheguei a ver o rosto dele. Eu saí correndo do apartamento. No corredor, eu ainda consegui ouvir passos atrás de mim e desci pela escada mesmo. Saí daquele prédio e chegando em casa deletei ele do MSN e fiquei sem jogar CS um bom tempo. Eu nunca comentei isso com meus amigos do servidor, porque fiquei com vergonha, mas aquilo foi perturbador. Hoje em dia eu fico pensando sobre o que foi aquilo e que tipo de brincadeira doentia aquele cara estava tentando fazer. Eu nunca mais passei perto do prédio e nem pretendo voltar, mas que aquilo foi assustador, sem dúvidas foi. Essa história foi relatada pelo leitor André Vasconcelos e enviada para o blog nerdmaldito.com. Se você gostou desse vídeo e quer mais como este, curta o vídeo aqui embaixo, curta também a nossa página no Facebook, inscreva-se se você é novo por aqui. Até a próxima, obrigado.